No ano de 2020, o público brasileiro foi surpreendido com a repentina ausência da série Chaves do SBT, do Multishow e do streaming, por causa de um desacordo judicial entre o Grupo X-Pirito e a Televisa. Em resumo, o Grupo X-Pirito tinha a propriedade intelectual dos personagens, dos roteiros, do universo, enquanto a Televisa tinha os direitos de imagem das gravações. Então, como nenhum dos dois cedia, eles não entravam em um acordo, então ninguém podia exibir. Foi somente nesse ano de 2025 que Chaves voltou para a grade do SBT e streamings como o Globoplay, Prime Video e até a Netflix já anunciaram a volta da série nos seus catálogos. Essa ausência do Chaves e do Chapolin revelou uma alta demanda por parte do público e o Grupo X-Pirito começou a se mexer, trouxe exposições, anunciaram projetos, uma animação em 3D nova do Chaves, também uma animação do Chapolin, mostrando a família do Chapolin, e entre esses projetos mirabolantes estava a série biográfica do criador de Chaves, o Roberto Gomes Bolanhos, Sem Querer Querendo. Seja muito bem-vindo a este pomposo canal. Eu sou Marcos Dias, você está nos Dias de Marcos e hoje vamos falar de X-Pirito, Sem Querer Querendo. Até pouco tempo atrás era simplesmente inimaginável uma série atual com todo o universo de Chaves e Chapolin e contando momentos marcantes na vida do Bolanhos. Então os fãs ainda estavam torcendo o nariz e eu era um deles. Com o tempo foram soltando imagens de bastidores, atores caracterizados, de repente um teaser, um trailer, e quando nós menos esperávamos a série X-Pirito, Sem Querer Querendo, estava entre nós. A primeira impressão que eu tive é que era tudo muito impressionante, estava tudo muito fiel. Mesmo os atores que não tinham tanta semelhança física tinham um trabalho tão bom de caracterização. O próprio X-Pirito, o Ramon Valdez, o Rubem Aguirre, o Carlos Villagrán, que aqui não vai se chamar Carlos Villagrán porque ele não cedeu o nome dele para a série, então ele é o Marcos Barragán, e também a Florinda Meza, que é a Margarita Ruiz. Também a Maria Antonieta, Angelinhas Fernandes, todo mundo incrível. Era tão perfeito, tão bom, que a gente precisava desconfiar. E antes que vocês achem que eu só vou criticar, preciso dizer que nesses pontos a série acertou em cheio. Também na direção de arte, na recriação de época, na recriação dos cenários de Chapolin, de Chaves, nos figurinos impecáveis e etc. Você que gosta de séries, se inscreve no canal, porque eu pretendo trazer mais séries aqui que eu assisti. Admito que eu não sou o maior admirador, conhecedor das séries. Eu gosto mais de assistir filmes, mas tem séries que valem a pena e aí eu acabo dando uma chance. E deixa o seu like para apoiar aqui esse canal. Obrigado e vamos voltar pro vídeo. Bom, quando eu assisti o primeiro episódio, eu já fiquei preocupado com o tanto de vai e volta no tempo. O primeiro episódio tem uma timeline tão confusa que não dá pra saber direito qual das duas é a principal, se é o passado do X-Pirito ou se é a gravação, os bastidores da gravação do episódio de Acapulco. E a série assim continua por um tempo, então isso aí já começou a me desagradar, mas não era exatamente um problema. E conforme foram passando os episódios, eu fui percebendo que a série estava se distanciando cada vez mais da realidade e criando um ambiente seguro, evitando polêmicas que seriam interessantes e batendo nos lados que talvez não fosse tão interessante assim. O Chaves namora com a Chiquinha? Não. A Maria Antonieta sempre foi casada durante as gravações. Não que isso impedisse alguma coisa, que a Florinda também. Ela não era casada, ela era noiva, né? Mas ela ficou com ele. Não, a Florinda é o de menos. Talvez eu vou falar aqui e vou te dar um spoiler. E agora, depois que eu assisti a todos os episódios, eu posso dizer que, infelizmente, apesar de ter muitos pontos positivos, as atuações do próprio Pablo Cruz Guerreiro, que faz o X-Pirito, o Miguel Islas, que faz o Ramon Valdez, que tá incrível, o Juan Lecanda, que faz o Marcos Barragán, que deveria ser o Carlos Villagrán, também tá muito semelhante com o ator. Infelizmente, ele tá subaproveitado. Então, apesar de ter muitos pontos positivos, a série não me agradou. E provavelmente também não agradou aos fãs. Aquele cara eu falo do Chaves, ele não gostou também? O Renan gostou mais ou menos. Tipo, ele achou que foi bom, mas tem muita coisa ruim, no caso. Eu acho que o maior problema da série mesmo tá no roteiro. Isso em todos os aspectos. Desde a condução da narrativa, com esse vai e volta no tempo confuso, com duas timelines ali, às vezes 3, 4, até a falta de desenvolvimento dos personagens, diálogos fraquíssimos, dignos de novela mexicana, fora quando não cria um dramalhão desnecessário e fantasioso. O único personagem a ter um bom desenvolvimento é o próprio Bolanhos. Os personagens são bidimensionais. Chiquinha, Professor Girafales, São Madruga, são meros figurantes de luxo. São
NPCs. Por outro lado, o Kiko, o Marcos Barragan, que era pra ser o Carlos Villagrán, é um vilão de James Bond. Eu sei que ele deixou o ego falar mais alto, isso causou atrito entre os atores, mas precisava colocar ele sendo babaca em todas as cenas que ele aparece. E a Florinda, a Margarita Ruiz, tem todo o direito de fazer agora o documentário dela contando a parte dela da história. Pois na série ela é só retratada como uma pessoa ambiciosa e manipuladora. Que eu acredito que foi, tem relatos, né? O próprio Ramon saiu por causa disso, mas do jeito que é mostrado na série parece que ela era só isso. Sem falar no retrocesso como sociedade, que é colocar a personagem da Margarita, a Florinda, como a responsável pelo fim do casamento do Bolanhos. E aproveitando que a gente tá falando disso, eu acho que o maior erro que as cinebiografias, as biografias em produções audiovisuais cometem é não retratar a personalidade com os defeitos que ela tinha, como ela é de verdade, evitando polêmicas com as atitudes do protagonista e limpando a barra. Sem querer querendo, é chapa branquíssima e não mostra o X-Pirito cometendo erros, um X-Pirito que toma decisões erradas e por responsabilidade unicamente dele joga fora relações, amizades, por ego, por ser mulherengo, que é comprovado, o próprio Bolanhos falava isso quando era vivo, que traiu a Graciela com diversas mulheres, mas na série o único erro de Bolanhos foi amar demais. É uma pena, porque os atores que fazem os personagens são incríveis. Miguel Islas, que dá vida ao Ramon, por exemplo, é assustadora a semelhança dele, não só física, como também no jeito, boa praça, na fala, na educação, que são coisas que quem trabalhou com ele faz questão de ressaltar. O Juan Lecanda, que faz o Kiko, o Marcos Barragan, é outro também que estudou os trejeitos do Carlos Villagrán. Ele encarnou com perfeição o humorista. E até mesmo a Margarita, que aqui é outra personagem muito diferente da Florinda, manda muito bem na atuação. Todos esses personagens tinham um potencial enorme para vermos em tela, com histórias com profundidade, personalidades em conflito, o conflito de egos ali, tudo é reduzido a uma família onde todos se amam, menos o Marcos Barragan, que é um ingrato, e a Margarita Ruiz, homewrecker. E além de todos esses defeitos, a série ainda erra em deturpar acontecimentos importantíssimos na carreira do Bolanhos, na trajetória do Chaves, do Chapolin, com traições, com brigas, com conflitos. Eu sei que no set às vezes o clima poderia estar assim, mas a série coloca os bastidores no auge do caos, e justamente durante a cena mais carinhosa e emblemática de toda a série, que é a gravação do episódio de Acapulco com a música Boa Noite Vizinhança. Estraga pra gente toda a alegria do último episódio. Exatamente, e não é o último episódio, tá? Você não é a única que pensa isso. Bastante gente acha que a saga de Acapulco, quando termina o episódio, é o fim de Chaves. Ou então é o último episódio do Kiko, e não é verdade isso. Mas esse episódio é de 78, e ainda tem a temporada... Aliás, esse episódio é de 77, e ainda tem as temporadas de 78 e 79 da série clássica, que é de 73 e 79, que é o que a gente cresceu assistindo. E aí depois o Seu Madruga sai, em 79, né? O Kiko e o Seu Madruga saem em 79. 79 é aquela fase do restaurante da Dona Florinda. E aí o último episódio de 79 é o da máquina de lavar de roletes. Informação. Informação que eu não pedi. Se a intenção era chocar, então era melhor mostrar as traições do Bolanhos enquanto ele ainda era casado com a Graciela. O roteiro tenta dar importância à personagem da Graciela, que sofre com as traições do marido. O problema é que os motivos demoram a ser expostos, então já é tarde demais, você já tá odiando a personagem. E a atriz também não ajuda muito no carisma. E quando a série deveria mostrar momentos relevantes, como a criação do Chaves, a criação do Chapolin, o roteiro dá um baita de um tiro no pé, colocando como coincidência ou como inspiração divina o que só a mente genial do Bolanhos era capaz de criar. Eu fico triste mesmo de levantar esses pontos. E ninguém queria tanto que essa série desse certo como eu, mas a verdade é que criaram uma enorme novela mexicana, uma fantasia baseada em vozes no além, sobre os bastidores de uma das séries mais amadas no Brasil. Pra que a gente ia querer ver uma série sobre o criador do Chaves? Pra ver a criação da série Chaves? Não, isso não tem. Isso é completamente inventado, e pra mim esse é o pior episódio, mais cafona, sem criatividade e cheio de conveniências. Então, pra saber como o Chapolin foi criado. Não, isso não conta. É uma fantasia para trazer situações humilhantes para mostrar como ele passou por uma superação. Para ver a genialidade do Bolanhos em ação. Saber sobre os podres do Bolanhos. A série só passa pano mesmo. Como homenagem, é extremamente brega e sem personalidade. Como biografia, falha em não mostrar como ele realmente era. E como produção audiovisual, parece uma novela mexicana digna da Televisa. É sério, eu tava realmente preparado para gostar, mas... Não deu.
E se eu fosse o Carlos ou a Florinda, eu processava. Como fã de Chaves, que eu sinto é uma enorme dor no coração. Eu realmente queria que essa série tivesse dado muito certo. É uma coisa que deturpa a memória do Bolanhos, do Chaves. O que eles fazem com os bastidores de Acapulco é uma atrocidade. Apesar de ter pontos positivos, como a caracterização, é tudo muito subaproveitado. Os personagens são muito subaproveitados. Atores bons que não desenvolvem muito. E não é como se não tivesse espaço para isso, porque são 8 episódios. 8 episódios contando histórias que saem do banheiro. A série diz que se baseou no livro de biografia do Bolanhos, mas se você for verificar mesmo, são poucas coisas ali que tem alguma base na realidade, e a maior parte das criações nessa série tiram o peso da genialidade do Bolanhos. Retratam ele como se fosse a pessoa certa no lugar certo e acabou. Ou a pessoa errada no lugar certo, na hora certa. E se você tem uma opinião diferente da minha, eu adoraria saber. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, porque esse tipo de análise aqui eu vou fazer com mais séries também, com filmes, e ativa o sininho pra não perder nada. É isso aí, até o próximo vídeo, e com licencinha pro Marquinhos tomar um cafezinho.